Olá, tudo bem com você? Ana Cláudia aqui. E aí vamos a mais uma das nossas videoaulas aí de resolução de exercícios. Então hoje você deve ter percebido, aí se você nos acompanha, você percebeu que hoje a gente vai fazer algo diferente. Eu não estou trazendo nenhuma questão de concurso, nenhuma questão do ENAD. A gente vai fazer aqui algo um pouco mais elaborado, porque eu vou te trazer agora questões internacionais. Não se preocupe que eu vou traduzir para você. Então, esse livro que eu estou te mostrando aí, ele traz aí uma série de questões da parte física aí, aplicado na parte clínica da radiologia, e aí a gente vai ver como é que isso é tratado. O interessante dessas questões é que ao invés da gente assinalar, a gente vai justificar como é uma afirmativa verdadeira ou falsa. Então a gente vai fazer isso ao longo de todas as alternativas. Então aqui a gente procura te trazer o melhor, porque não é sobre resolver as questões, e sim sobre aprender com as questões. Então vamos lá. Bom, então aí essa questão diz o seguinte: a técnica usada para minimizar o espalhamento inclui. Então aqui ela vai fazer com que a gente relembre as questões, quais são, o que a gente faz para diminuir o espalhamento produzido durante a formação da imagem. Então vamos lá, a primeira afirmativa. Colimação do feixe. Então aí você deve pensar o seguinte: se eu colimar o meu feixe, isso vai ser uma afirmativa verdadeira ou falsa em relação a minimizar o espalhamento? Isso minimiza ou não? O que você acha? Então quando a gente colima a área que a gente vai radiografar, isso vai reduzir a quantidade de interações que a gente tem, a área de interações. Então, como consequência, isso vai diminuir a quantidade de radiação espalhada. Então, essa primeira é simples e é uma afirmativa verdadeira. Então, agora vamos lá para a segunda. Aumento do KVP. Então, de novo, você deve pensar, se ao aumentarmos o KVP, isso vai minimizar o espalhamento ou não? Então, o que você acha? Então, a gente deve lembrar outro ponto importante. Quando a gente aumenta o KV, nós vamos diminuir as interações fotoelétricas e, consequentemente, vamos aumentar o efeito Compton. E você deve lembrar, se você acompanha aqui a academia, você já assistiu esse vídeo, e aí você deve saber que o efeito Compton produz espalhamento. Então a gente vai ter, nesse caso, quando aumentamos o KV, vamos ter mais interações por efeito Compton e, consequentemente, mais espalhamento. Então essa é uma afirmativa que é falsa. Agora vamos para a próxima. 3. Usar a técnica Air Gap entre o paciente e o detector. Então, e aí o que você acha que usando essa técnica o que acontece? Então, nessa técnica, a gente vai minimizar a quantidade de radiação que é espalhada naturalmente, que vai chegar no detector, porque eu vou ter aí um espaço entre o paciente e o detector. Então, uma parte dessa radiação espalhada não atinge o detector. Então, o uso dessa técnica, sim, ela diminui o espalhamento, inclusive ela é usada com essa finalidade. Então, essa afirmativa é verdadeira. Agora vamos então para a quarta afirmativa. Então, usar a compressão. Então, quando a gente comprime o tecido, comprime a região, a gente diminui o espalhamento. E aí, o que você acha? Então, se a gente lembrar, por exemplo, lá da mamografia, uma das razões de comprimir a mama é exatamente reduzir aí o espalhamento. Então, a compressão, sim, ela vai reduzir o espalhamento, que ela vai reduzir o volume de tecido irradiado. Então, portanto, nesse caso, eu vou ter uma quantidade menor de espalhamento. Então, essa é uma afirmativa também que está verdadeira, que está correta, né? Então, é o costume, né, de correto, errado. Então, essa aí é uma afirmativa verdadeira. E aí, vamos à nossa última. Então, ao usar a grade anti-espalhamento, nós vamos aí minimizar o espalhamento. Então, o que você acha? Isso aí é uma questão mais simples. Inclusive, se você não assistiu ainda o vídeo sobre grade, já aproveita e assiste aí esse vídeo.
Então, o uso da grade anti-espalhamento, inclusive, ela tem, né, esse nome, ela tem essa finalidade, que é justamente reduzir o número da radiação espalhada que chega no detector. Isso é um ponto importante. O espalhamento ele vai acontecer no tecido, vai acontecer na região. Porém, a grade ela vai absorver uma parte dessa radiação espalhada e aí isso não vai chegar no sistema de detecção. Então, aí o uso dela também vai minimizar o espalhamento. Então, essa é uma afirmativa verdadeira. Então, e aí? Gostou desse estilo aí de questões? Então, é assim que elas são tratadas em alguns testes realizados nos Estados Unidos, né? Que ao invés do candidato ir lá e assinalar, ele deve justificar aí todas as alternativas. Isso exige do candidato um conhecimento muito maior. Então, lembrando que lá fora, para que o tecnólogo trabalhe na área, ele precisa fazer um exame, né, para obter aquele seu board. E eu vou trazer aqui muita coisa de fora para que você tenha o conteúdo de melhor qualidade, aquilo que está sendo visto por países de ponta. Então, aqui a gente traz para você isso com a melhor qualidade. Então, se você gostou aí desse tipo de questão, nós vamos fazer mais, porque a gente consegue aprender aqui muito mais. Então, se você gostou desse tipo de questão, já deixa aí aquele joinha. E se você acha que isso é importante, divulga lá para os seus amigos para que eles aprendam também. E não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal. E eu vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau!